Quem me segue no Instagram já tá sabendo, mas não tá sabendo que livro que é. Mas esse ano, depois de muito tempo, eu estarei na Bienal do Livro de São Paulo como escritor. Não vou estar só como escritor, né? Eu vou lá com o stand da Flive, que é a minha editora, lógico. Mas eu vou ter um livro meu para vender lá. E muita gente que me acompanha talvez esqueça que eu também sou escritor e que eu tenho muitos sonhos, medos e sentimentos parecidos com os de vocês. No começo desse ano eu fiz algum vídeo que eu nem lembro onde é que tá, se foi aqui no YouTube, se foi no Instagram, mas eu falei sobre o meu medo, sobre a minha preocupação de ser um escritor voltando para o mercado, porque eu fiquei alguns anos sem ter um livro físico para vender. Dei uma brincada na pandemia com a Revolução dos Unicórnios, que eram contos. Tive um bom resultado na época, mas eu não consegui manter a minha produção de conteúdo, não consegui manter a minha frequência de alimentação, né, dos leitores. E não dá nem pra dizer que eu construí naquela época uma base de leitores. Mas no passado, eu tive isso, sabe? Antes da Flive se tornar uma editora hoje, que já tem 30 livros por mês sendo publicados, que já tem mais de 600 autores em catálogo, sabe? É uma proporção meio... É doido. Pra mim é muito louco isso. E é o meu trabalho e também é o meu grande orgulho. Antes disso acontecer, eu era autor. Eu construí uma carreira como escritor independente, autor pequeno. Mas eu já estava quase em 20 mil seguidores no Instagram, então eu vendia relativamente bem livro. Quando a Flive surgiu, eu não vou mentir pra vocês, não vou ser hipócrita nem esconder meus sentimentos, porque eu acho que a minha história pode ajudar em algum momento onde vocês estão agora, onde vocês talvez já tenham estado, onde vocês vão estar um dia. Mas quando a Flive deu certo, pra mim tirou uma cruz das minhas costas enorme. Ao mesmo tempo que eu tenho uma responsabilidade gigantesca em ter o livro, o sonho, o desejo de centenas de pessoas nas minhas mãos, e eu sei que eu não posso realizar o grande sonho desses autores, que é se tornar um best-seller e ser um grande sucesso, porque ninguém tem esse poder. Ao mesmo tempo que tem essa grande responsabilidade na minha mão, isso é muito mais leve do que ser escritor. Muito mais leve do que ser escritor. Eu prefiro, de verdade, 1000 vezes trabalhar na Flive, ser dono da editora Flive, trabalhar em tudo que envolve trabalhar nela, que é muita coisa, do que batalhar para viver só dos meus livros. Então, quando a Flive funcionou e eu consegui começar a ganhar um salário dela, onde eu não precisava, isso é meio absurdo, né? Mas eu não precisava mais do dinheiro dos livros para me sustentar, porque em certo ponto o dinheiro dos livros era uma das minhas principais fontes de renda. Então, o sonho de muita gente é viver de livro. Eu cheguei muito perto de viver só de livro e eu tive um grande alívio quando eu não precisei mais viver de livro. Porque, gente, ser escritor não é fácil mesmo. Manter a comunidade viva, manter a sua relação com outros autores, com influenciadores, buscar editora, negociar contrato. Nossa, de lembrar eu me arrepio. Eu juro pra vocês que eu me arrepio. Então a Flive, ela tirou esse peso de mim. A Flive falou pra mim, olha, você pode trabalhar com livros e ter um peso muito mais relevante no mercado do livro do que sendo escritor. E você vai ter uma ótima desculpa, né, para não ter mais um livro no mercado, para não precisar publicar mais livro, para não precisar mais vender livro, que vender livro é difícil. Alcançar, antigamente eu vendia no mínimo 50 exemplares por mês. Alcançar 50 exemplares por mês é difícil pra caramba. Manter isso é difícil pra caramba. Não tem nenhum escritor na Flive hoje que vende 50 livros por mês. Nenhum. Nenhum.
eu tinha uma puta desculpa ótima pra sair de vez do mercado de livro. Só trabalhar no mercado de livro, mas não como autor. Só que eu considero que eu tive um chamado, mais um chamado, do destino, de Deus, enfim, eu sou um bandista, né? Então não é bem isso, nessas linhas que eu vou. Mas a minha família tem mesmo um terreiro e sempre foi repetido pra mim várias vezes. Você não pode parar de escrever livro, você não pode parar de trabalhar com seus livros. Não é o livro dos outros, é os seus livros. Então eu sabia que eu nunca ia poder abrir mão disso. E aí eu procurei a oportunidade certa pra voltar. Lancei o A Fênix Rubra, com a Flávia já existindo, e não fiz o que eu devia ter feito, consciente, e não foi bem. Lancei a Revolução dos Unicórnios e eu não consegui manter a chama viva, também não foi bem. Foi bem naquela época lá, mas depois não foi bem. Igual o Fênix, foi bem quando eu lancei, mas depois eu parei. E aí dessa vez, o meu chamado, ele foi muito mais não só para Lucas escritor, mas o Lucas da Flive também ser escritor, também criar conteúdo, também construir uma comunidade. E é por conta disso que eu acho que dessa vez as coisas estão muito parecidas com quando eu comecei. Quando eu comecei a minha carreira como escritor, eu tive a chance de ir para a Bienal. E não se enganem, gente, eu sempre quis ir para a Bienal como autor. É um dos meus sonhos ir para a Bienal como escritor. Assim como também é um dos meus sonhos palestrar numa Bienal. Assim como era um dos meus sonhos ganhar um Jabuti ou um grande prêmio tipo Jabuti. E eu vou realizar alguma dessas coisas? Poxa, sei lá. Não faço a menor ideia, porque eu não sou escritor de Jabuti, mas quem sabe, a vida é muito longa. Gostaria pra caramba. Vou palestrar um dia na Bienal, eu acho que esse dia pode chegar. Eu vejo esse dia chegando muito mais fácil do que um dia de eu ganhar um Jabuti. Só que é um passo de cada vez, né? Nunca se sabe. Só que agora eu vou fazer o que eu não fiz muitos anos atrás. Quando me convidaram para ir para a Bienal com a editora Novo Século, era numa circunstância parecida com a que eu convido os autores da Flive hoje. Você vai ter o espaço no stand, mas a gente não vai pagar a sua passagem, sua hospedagem. Se você conseguir chegar na Bienal, você vai participar. Só que naquela época, cada livro que eu vendesse na editora Novo Século, eu não ganharia nenhum centavo. Então eu nem pensei duas vezes antes de dizer não, porque o meu custo eu calculei na época, eu ia gastar tipo uns 4 mil reais para conseguir participar da Bienal do Livro daquele ano, e eu não tinha como ganhar nenhum real no evento. Então para mim ficou cristalino, óbvio que não era uma boa ideia. E eu falei, pô, não é meu momento, um dia eu vou ter uma chance de voltar para lá e ser o escritor que a Bienal merece que eu seja, e não só aparecer lá pra fazer um check na minha caixinha, sabe? Esse ano eu tô roubando no jogo, né? Porque eu tenho uma editora que vai expor na Bienal. Então eu ser um escritor e ao mesmo tempo dono de uma editora que vai expor, é óbvio que eu posso ter meu livro lá. Mas você tem que entender que em 2022 isso não era uma realidade. E eu já tinha o Fênix Rubra ali pra lançar. Em 2023, mais uma vez, isso não foi uma realidade. Eu sempre tive a vontade, eu sempre tive o sonho guardado em mim, mas eu nunca priorizei isso e esse ano também não vou priorizar. Tanto que era pro Corvo Negro e a Fênix Rubra, as novas edições, serem lançadas na Bienal. E eu decidi não lançar na Bienal porque eu teria que colocar uma carga no meu time grande e eu não poderia me dedicar 100% aos autores da Flive na Bienal. Então eu decidi não lançar o Corvo Negro e a Fênix Rubra na Bienal. Mas calma, eu vou ter um livro lá. Calma, eu vou chegar lá. Eu priorizei de novo a Flive. E eu vou continuar priorizando a Flive todas as vezes. Eu nunca vou priorizar os meus livros em bienais ou eventos assim. Tá? Isso não vai acontecer. Mas eu vou poder
Tem um livro meu lá. E isso já me deixa feliz pra caramba. O livro que eu vou levar pra Bienal do Livro de São Paulo desse ano é O Valor da Força. Mas não essa edição, tá? Essa edição é a edição original, a primeira que eu lancei. Não tem sinopse atrás, não tem meu nome na capa, não tem logo nenhum. A edição que a gente vai levar pra Bienal desse ano é a edição com o logo da Flávia na capa. É com meu nome na capa. Só que tem um adendo. Esse livro aqui, pra quem não sabe, é um livro-jogo. E ele tá disponível de graça pra quem quiser ler, inclusive no PDF. Você lê, aí você vem aqui e você toma uma decisão. Tá vendo? Tem 2 botõezinhos aqui. Você escolhe um deles e aí você vai pra página que ele diz pra você continuar lendo. Então ele é um livro-jogo. Tem, se eu não me engano, 8 finais diferentes. É 200 páginas, mas tem muita opção e realmente as coisas mudam drasticamente de acordo com as suas escolhas. Eu juro pra vocês que é verdade, porque eu me dediquei horrores nesse livro. E ficou irado. Esse livro se passa no mundo das plumas, então pra quem tá ansioso pra ler O Corvo Negro, pra quem tá ansioso pra ler A Fênix Rubra, pode ler. Tem spoiler, tem leves spoilers, tá? Mas a história, ela é ao redor do Samuel, que não é nem o protagonista do Corvo e nem uma pessoa que aparece na Fênix Rubra. Se passa depois das 2 histórias, então você vai ter ali fatos históricos sendo citados e tal. Você pode perceber que, sei lá, o protagonista do Corvo Negro não morreu. Mas eu acho que isso é meio esperado já, né? Acho que a maioria das pessoas espera que ele não morra. Então não é exatamente uma grande questão. E a história do Samuel, ela é inspiradora pra mim. Porque ele é um menino que ele nasceu com uma maldição, onde ele envelhece extremamente devagar. Por ele envelhecer extremamente devagar, ele vê os amigos dele crescendo, tendo uma profissão, tendo uma carreira, e todo mundo trata ele, por mais que ele tenha a mesma idade que pessoas de 20 e tantos anos, trata ele como se ele fosse uma criança. Então tudo que ele quer fazer, as pessoas lidam com ele como se ele fosse uma criança. E isso é uma coisa que eu pessoalmente vivi por muito tempo. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a escrever, eu sempre era muito novo para aquilo, muito novo para aquilo, muito novo para aquilo. E até hoje eu sou muito novo para muita coisa que eu faço. Eu tenho 26 anos e eu sou o chefe de uma editora de mais de 600 autores. A maioria dos autores que estão dentro da Flive são mais velhos que eu. Hoje pouca gente levanta a mão para falar que eu sou novo demais para alguma coisa, mas eu acho que é porque eu parei de falar a minha idade e meu bigode tá grosso o suficiente. Mas essa é uma coisa que me acompanhou por muito tempo e o Samuel nasceu desse sentimento que eu acho que muita gente aí talvez também tenha passado por coisas assim ou esteja passando por coisas assim. De ser diminuído pela idade que tem ou pela aparência que tem e as pessoas não levarem a sério o seu real potencial ou as coisas que você faz. E o Samuel, ele tem a oportunidade de provar quem ele é e chegar na conclusão de qual é o valor real da força. E é por isso que vem o título, né? O valor da força. Dependendo de como você vai tomar decisões e fazer escolhas no livro, você pode indicar qual que é o valor da força. Se a força ela é mais intelectual, se a força ela é mais física, né? O Samuel ele pode ajudar o mal a vencer tranquilamente, ele pode ajudar o bem a vencer, você pode ir para caminhos completamente diferentes, enfim. O Valor da Força é uma história que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Só que tem um adendo, vai ter só 50 exemplares disponíveis na Bienal. Só 50. Juro, vou fazer só 50. Vou lançar uma pré-venda em breve. Como os exemplares são poucos, quem quiser retirar na Bienal, eu vou liberar essa pré-venda com frete grátis para retirada na Bienal. Quem for me encontrar na Bienal, com o livro já em mãos, se tiver algum livro meu em casa, eu comprar o Valor da Força lá ou na pré-venda, obviamente que eu vou autografar, bater foto com todo mundo, então venham me ver, por favor. Vou estar realizando esse sonho que é ter um livro meu na Bienal, estar como autor na Bienal, mas eu não vou estar focado em ser autor na Bienal. Então eu não vou ter horário de autógrafo. Então qualquer dia que vocês aparecerem no stand, em horários comerciais, principais, eu vou estar por lá, vocês vão me encontrar, ou só esperar um pouquinho que eu vou aparecer. Às vezes eu saio para fazer alguma coisa, mas eu volto. Mas é isso. Vou para a Bienal do Livro como autor, vou com o Valor da Força, e ano que vem
aí sim a gente vai ter a Duologia das Plumas. Aí vai ser outro ano da Bienal. Aí ano que vem é Rio, né? Esse ano é São Paulo. Ah, que legal. Enfim, deixa o like, gente, por favor. Deixa o like.